Você dorme mal e no dia seguinte você acorda morrendo de fome. À noite você vai lá, assalta a geladeira e aí você fala que está sem disciplina. Quando na verdade pode ser só o seu sono ruim que está te engordando. E isso acontece por 3 caminhos muito previsíveis: fome, compulsão e energia baixa. E hoje eu vou te explicar exatamente esses 3 caminhos e vou te mostrar como arrumar eles sem virar refém de uma rotina perfeita. Sem moralismo e sem nenhuma frase pronta. Eu sou o Dr. Murilo Abdala e aqui eu falo de emagrecimento com lógica e vida real para você não jogar a sua semana fora por causa de uma noite. Deixa eu te contar uma cena que eu vejo direto aqui no consultório. A pessoa ela tá travada no peso, ela jura que é falta de disciplina, aí ela vai, corta mais a comida, ela tenta treinar mais, ela vive irritada e o corpo dela ainda assim não responde. E aí você vai ver o básico, o sono tá destruído há meses. 5 horas por noite, 6 horas picadas, ou então dorme tarde e acorda muito cedo no susto, ou acorda no meio da noite e fica rolando na cama. E aí não tem estratégia de alimentação que fique fácil, porque você está tentando decidir bem com o cérebro muito cansado e com o corpo em débito. Quando a gente melhora o seu sono, não tem mágica, mas o resto começa a se encaixar. A fome ela fica menos agressiva, a vontade de beliscar diminui, o humor fica menos reativo e o treino rende muito melhor. E aí a pessoa ela vai conseguir fazer o básico bem feito. O sono ele não é um detalhe para você, ele é uma alavanca. Existem 3 caminhos para você policiar. O sono ele não é um detalhe, ele é uma alavanca do nosso tratamento. Existem 3 caminhos que você precisa policiar para enxergar pelo menos um e corrigir. E eu não estou falando de um dia isolado. Eu tô falando de um padrão de sono, de um padrão que você repete sem perceber. E aí a pessoa consegue fazer o básico bem feito. Existem 3 caminhos que você precisa policiar e você com certeza vai se enxergar em pelo menos um deles. E eu não estou falando de um dia isolado, eu tô falando de um padrão, do tipo de padrão que você repete sem perceber. E aí quando você olha a sua semana, você acha que foi a comida que estragou, mas na verdade foi o sono puxando todo o resto. Caminho número 1. Fome. Você dormiu mal. Acorda com uma fome que parece urgente, absurda. Não é uma fome educada, é uma fome com pressa. E aí você quer o que for mais rápido. Açúcar, pão, qualquer coisa que dê um choque de energia dentro do seu corpo. O café, ele vira café com alguma coisa, um pãozinho, um biscoito, um doce, e você ainda fala, não, isso daqui é só para eu segurar a fome até chegar no meio da manhã. E aí já tem mais um belisco, por quê? Porque você não está saciado, você está tentando se anestesiar. E quando você percebe isso, a conta do dia ela já estourou e ela não foi porque você foi fraco, foi porque você acordou com o corpo cobrando energia. Caminho número 2. Compulsão. Aqui não é só a fome que eu tô falando, é a recompensa. Você passa o dia inteiro segurando a onda, trabalho, problemas, gente te irritando e você tentando se controlar. E aí quando chega a noite, o teu cérebro ele pede um alívio. E ele não pede um alívio com salada, ele vai te pedir um alívio com coisa fácil, com comida que te dá um prazer dopaminérgico rápido. E aí você abre a geladeira e sem nem estar com fome de verdade, você começa a comer qualquer coisa. E é por isso que essa compulsão costuma ser mais noturna, porque ao longo do dia você está sobrevivendo e à noite você tenta se recompensar. E aqui entra uma frase muito importante para vocês, tá? A compulsão muitas vezes é só um cansaço disfarçado. Caminho número 3. Energia muito baixa. Esse é o mais injusto, porque você até quer fazer o certo. Você planeja, só que aí você acorda morto, cara, tu acorda quebrado. E aí você passa o dia inteiro se arrastando. O treino vira um opcional, você começa a falar que amanhã você vai, amanhã você faz, você anda menos, você fica mais tempo sentado, você evita escada, evita caminhada, evita qualquer coisa que pareça um esforço. E aí você pede a comida mais fácil, porque cozinhar vira uma tarefa gigante. Então você percebe que o gasto diário, sem perceber, acaba diminuindo. E esse gasto diário que some faz uma puta diferença no teu final da semana. Porque não é só o seu treino, é o resto do dia, é o corpo no modo de economia e você não conseguindo compensar. E já que nós estamos falando em economia, você vai economizar o like nesse vídeo? Porque isso faz o YouTube entregar esse tipo de conteúdo para mais gente. E também me mostra que vale a pena trazer mais vídeos de causa real. Tem uma frase que eu repito muito, tá, meus queridos? Dormir mal não te faz comer muito, te faz comer pior. E isso muda tudo quando o jogo é emagrecimento, porque não é só a quantidade, é a escolha, é o impulso, é a consistência. E aí a pergunta que fica é, qual desses 3 caminhos é o seu mais dominante? E é isso que a gente vai descobrir. Mini diagnóstico rápido para você fazer comigo, sem drama, sem perfeccionismo, só para você ter um norte. Pensa no dia depois de uma noite ruim, mas pensa de verdade, não no ideal. Pensa naquele dia que você acorda e já sente que está atrás. Agora escolha o que mais parece com você nesse dia ruim seu. Se o seu problema começa de manhã,
com uma fome muito forte, com aquela sensação de urgência, com aquele desejo por um carboidrato rápido, pão, doce, qualquer coisa, o seu caminho dominante é a fome. Se o seu problema explode à noite, quando você finalmente para o seu dia, e aí vem o belisco, vem a vontade por recompensa, vem aquele modo automático, o seu caminho dominante é mais a compulsão. Se o seu problema é o dia inteiro, sem energia, sem treino, sem passo, sem vontade de cozinhar, o seu caminho dominante, a energia baixa. E deixa eu te falar uma coisa, você pode ter os três tudo junto, mas quase sempre vai ter um ali que manda mais do que o outro. E quando você acerta esse principal, o resto melhora em conjunto. Eu vou te dar um ajuste imediato para cada um desses perfis aí para você já fazer. Sem falar de rotina perfeita, porque a pior coisa que você pode achar que tem que consertar é a sua vida inteira de uma vez. Perfil de fome. Aqui o seu objetivo não é começar os dias no desespero, porque se você começa o dia no desespero, o resto vira uma reação. Então a regra para você é muito simples. Café da manhã robusto, com proteína e fibra. Não é um café da manhã gourmet, ele precisa ser claro. Ovo, iogurte, queijo, carne, o que fizer sentido dentro da sua rotina e alguma coisa que te dê volume e segura a sua fome. Junto você pode colocar fruta, aveia, pão. É uma excelente opção, não precisa ter medo dele. O que você conseguir manter ao longo do seu dia, tá? O erro é você começar só com café, porque aí depois você vai tentar sobreviver com belisco, vai tentar sobreviver com alguma coisa mais rápida que dá a falsa sensação de que você está fazendo certo. Outra coisa que vai te ajudar muito é a ingesta alta de água, porque muita gente acorda desidratada e o principal sinal da desidratação é a fome. Perfil compulsão. Aqui o seu objetivo não é chegar à noite faminto e com a cabeça destruída, porque a compulsão ela é um combo de fome física e fome emocional, geralmente associado ao seu cansaço. Então o ajuste imediato é o quê? Planejar uma recompensa controlada antes disso virar um descontrole. E eu vou repetir para você, antes de virar um descontrole. Você escolhe uma coisa. E aí você coloca isso dentro do teu plano. O seu cérebro não espera ele estar cansado para decidir, porque o cérebro cansado sempre vai decidir mal. E aqui você tem outra peça fundamental. Você precisa ter um jantar bem feito, com proteína, com comida de verdade, porque a compulsão noturna, ela é decorrente de um jantar fraco, carregado por um belisco muito forte. Entenda que não é só sobre calorias, é sobre saciedade e previsibilidade. Perfil de energia baixa. Aqui o teu objetivo é parar de desistir o tempo inteiro, porque muita gente tem um pensamento automático. Hoje o dia foi ruim, então tudo virou ruim, e aí você mete o pé na jaca e larga com tudo. O ajuste seu imediato é reduzir a meta, o mínimo executável. Se você ia treinar 60 minutos, treina só 15. É melhor do que você não fazer nada. Se você não vai na academia treinar, anda 10 minutos. A melhor coisa que você faz é fazer alguma coisa. Se você não vai cozinhar, monta um prato simples, com proteína, comida de verdade, sem performance, só execução. Pega o que tiver na geladeira que seja saudável e monta. O mínimo te mantém no trilho. E manter no trilho é o que protege o resultado. E agora eu quero te dar um erro que amarra tudo isso daí e rebenta muita coisa. Muita gente tenta compensar uma noite ruim com um dia perfeito. Isso daí te cria uma pressão, a pressão ela cria um ciclo e você começa o dia com uma meta impossível de ser alcançada. Você falha, você se culpa e aí na noite, obviamente, você desconta ou pior, você desiste. E aí o problema ele vira uma semana, a semana ela vira um mês e então você começa a gerar um ciclo vicioso de erros. Então, vamos trocar a sua mentalidade. A noite ruim ela pede um dia inteligente. Ela não pede um dia heróico. Deixa eu te falar de um jeito mais direto possível, tá? Se você dormiu mal, o teu objetivo no dia seguinte não é ser impecável, é contenção de danos, mantendo o básico para você não piorar o ciclo. Um ajuste em camadas para você fazer, com o mínimo necessário que precisa para funcionar. Para você melhorar o seu sono sem virar refém da rotina perfeita, você precisa fazer isso do jeito certo. Você não só dorme melhor, você emagrece mais fácil porque o resto para de ser uma briga com você. Arruma o sono sem rotina perfeita é fazer ele por camadas. Você faz o mínimo e depois você vai refinando. Porque o erro mais clássico que as pessoas cometem é tentar mudar tudo de uma vez. E aí você não sustenta. O teu corpo ele gosta de homeostase. Ele gosta de ficar do jeito que ele sempre foi. Toda mudança que você promove, ela gera um desconforto muito grande. E a chance de você desistir é muito maior. Camada número 1 que você precisa corrigir. O mínimo que já vai mudar muita coisa. Primeiro, horário mais previsível para você iniciar o sono. Não é ser militar, não é você ter um horário que você está obrigatoriamente na cama. É você parar de dormir na loteria. Se um dia você dorme meia-noite e no outro dia você dorme 3 da manhã, o seu corpo não entende o que está acontecendo e aí ele vai te cobrar um preço muito caro por não ter rotina.
Segundo, cafeína com limite de horário. Não é demonizar o café, é usar o café com inteligência. Se você usa café à tarde, você vai pagar com sono leve. E o sono leve vira fome, irritação, e aí no dia seguinte você vai ir tudo pro saco. Então defina um horário, corta o café e um horário para dormir. Terceiro, luz de manhã por alguns minutos, luz de verdade, não é luz de tela, luz do sol. Seu cérebro precisa entender que o teu dia começou. Isso vai ajustar o teu ciclo circadiano e o teu relógio interno, melhorando o seu sono durante a noite. Não é para virar um monge, mas você precisa parar de se sabotar, porque muita gente não tem insônia, tem excesso de estímulo. E aí você deita e o teu cérebro continua ativo. E aí você tenta dormir na amarra e não consegue. Camada número 1 é você parar de atrapalhar. Agora na camada número 2 que nós vamos entrar é o teu ambiente e o teu desligamento. Aqui é onde a maioria melhora de verdade, porque o corpo ele só dorme bem quando ele se sente seguro. Então, quarto mais escuro, mais fresco, silêncio e sem telefone. Coisas simples que você pode fazer. Cortina, máscara, ventilador, o que der. Um ritual curto de desaceleração pode mudar a sua vida inteira. 10 minutos, cara. Só 10 minutos. Porque se você fizer 1 hora, você não vai sustentar. Pode ser um banho quente associado a uma leitura de leve, pode ser uma respiração mais controlada, mais simples, pode ser escrever 2 linhas ali para tirar sua cabeça da tomada. O teu objetivo é um só. É tirar o teu corpo do modo alerta, porque o teu sono ele não chega quando você manda. O teu sono ele chega quando o seu corpo permite. Agora uma frase para vocês que podem te irritar, mas vai com certeza te ajudar. Se você leva para cama a mesma velocidade do dia, você leva o seu dia inteiro junto. E aí o seu sono vira uma continuação do seu estresse. Camada 3 é quando você deve investigar. Porque tem muita gente que faz o básico e mesmo assim continua acordando quebrado. E aí pode não ser falta de esforço, mas sim um sinal de alerta. Se você ronca muito alto, se você tem engasgo, se alguém já falou que você para de respirar, se você tem uma sonolência diurna muito forte, acorda com dor de cabeça, boca seca, isso pode levantar uma bandeira para a apneia. E a apneia não é frescura, a apneia é uma doença e é um ladrão de energia de saúde. Outro cenário, insônia constante que piora o seu humor. Piora a sua ansiedade e piora o seu funcionamento. Se você não consegue trabalhar direito, você não consegue treinar, você não consegue controlar o seu apetite, vale a avaliação. Porque às vezes existe uma ansiedade, às vezes existe uma depressão, às vezes existe uma rotina caótica e às vezes existe alguma doença de base que precisa de tratamento, sem você se culpar, tá? Amarrando tudo isso com emagrecimento para vocês entenderem o porquê. O melhor plano é o que você consegue fazer e repetir mesmo em semanas ruins. Não é o plano da segunda-feira perfeita. É um plano que ele é executável o teu tempo inteiro. Então escolhe uma camada e começa a fazer ela por 7 dias sem inventar nenhum tipo de moda. E aqui é o ponto onde entra o nosso canal. Porque se você quer emagrecer sem virar refém da rotina perfeita, se inscreve, porque eu vou trazer mais planos em camadas, planos que funcionam no mundo real. Porque ter uma noite ruim é inevitável. Tem bebê chorando, tem plantão, tem trabalho, tem estresse e mesmo assim não dá para você jogar a sua semana inteira fora, tá? Agora a parte mais importante de tudo, a noite ruim ela vai acontecer e o segredo não é evitar que todas as suas noites sejam ruins. O segredo é ter um protocolo para o dia seguinte, porque o dia seguinte é onde você erra e aí você perde a semana inteira. Ou então é onde você salva a sua semana e por consequência a sua vida. Protocolo, vamos lá. Primeiro, não paga noite ruim com jejum agressivo, pelo amor de Deus, tá? Jejum agressivo, depois de pouco sono, vira uma bomba relógio. Você até segura o período da manhã, só que aí você vai explodir no final do dia. E aí vem o clássico, come demais, come rápido, come qualquer coisa e ainda se culpa. Segundo, faz um café da manhã estruturado com proteína. Não precisa ser gourmet, ele precisa ser claro. Fonte de proteína e algo que te dê estabilidade. Porque o sono ruim já te deixa com o apetite mais impulsivo. Se você começar o dia só com café, você vai abrir uma porteira e aí o teu belisco vai começar logo de manhã e você vai cagar o dia inteiro. Terceiro, reduz a sua expectativa do treino e aumenta a sua caminhada de leve. Esse é o pulo do gato, porque depois de dormir mal, você tem 2 opções. Ou você tenta fazer um treino heróico e se destrói, ou você não faz nada e vira uma estátua. As 2 opções são ruins. O meio termo é o mais inteligente. Caminhar mais, quebrar o sedentarismo e fazer o movimento de leve. Se for treinar, treina no modo mínimo executável para você manter o hábito e não para você fazer algo recompensatório, sem castigo, tá? Quarto, escolhe uma coisa para você controlar à noite, porque o maior risco de compulsão é à noite. A noite puxa a vontade de recompensa. Então você precisa já se antecipar sem depender somente da sua força de vontade, e sim dependendo de uma estratégia. Pode ser um jantar mais cedo, pode ser uma ceia planejada, pode ser tirar o gatilho da sua frente. Tipo, não ter doces dentro da sua casa durante aquele dia. Pode ser combinar tudo isso com você
e até ter uma recompensa controlada antes dela virar um descontrole. Porque o que você evita nesse dia, você evita o já era. Porque o já era, ele é o começo do teu efeito sanfona. Você evita de usar cafeína o dia inteiro porque você vive acelerado por fora e cansado por dentro. E aí chega a noite e o seu sono piora de novo. Você evita ficar sem comer até explodir, principalmente se você já sabe que de noite você perde a mão. E você evita transformar o seu dia ruim em uma semana ruim. Um dia ruim, meus queridos, é só um dia. O problema é quando você cria isso uma sequência, porque a sequência ela vira um padrão e o teu padrão vira um resultado. Agora eu quero saber de vocês aí que estão me ouvindo. O que mais destrói o seu emagrecimento depois de uma noite ruim? É a fome de manhã? É a compulsão noturna? Ou é a falta de energia que te faz largar tudo e meter o pé pelas mãos? Me conta tudo aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. E não se esqueça que eu estou aqui para te ajudar a fazer o simples dar certo.